O milionário falava em alemão só para humilhar e achava que ninguém entendia, até que um dia ele atacou a pessoa errada. Diante de todos, ele humilhou a faxineira, mas a resposta dela, em alemão perfeito, fez a sala inteira congelar. A cidade ainda despertava quando o sol bateu na fachada espelhada do edifício Keller e Brunn, uma das empresas mais poderosas da região. Os vidros refletiam o céu como se o prédio tentasse tocar o infinito. E, de certa forma, era exatamente isso que seu dono acreditava fazer todos os dias. Lá dentro, o som dos primeiros passos ecoava nos corredores impecáveis. Funcionários chegavam apressados, tentando não parecer apressados. Cada olhar, cada gesto, cada respiração era carregada de cautela. Ninguém queria irritar ele. Eduardo Keller, 45 anos, descendente de alemães, frio, exigente, rico além da conta e consciente demais do próprio poder. Era o tipo de homem que transformava a presença em silêncio e o silêncio em medo. A porta do elevador se abriu com um ding preciso, quase metálico. Eduardo saiu ajeitando a manga do terno cinza chumbo. Nada nele era aleatório. Cabelo sempre gelado para trás, barba cerrada impecável, relógio suíço alinhado com exatidão milimétrica no pulso esquerdo. "Bom dia, Sr. Keller", disse o segurança. Eduardo apenas assentiu sem olhar. Quando ele caminhava, parecia que o chão se ajeitava para não incomodá-lo. O ambiente se tornava mais rígido, mais frio, mais formal. E então, como todos os dias, ele fez algo típico. Falou sozinho em alemão. Sempre esses atrasos, gente incapaz por todos os lados. Falava alto o suficiente para ser ouvido, mas sempre na língua que poucos ali compreendiam. Era sua forma favorita de demonstrar que estava acima, que era mais culto, mais preparado, mais importante. Alguns funcionários fingiam que não ouviam. Outros riam discretamente, tentando agradá-lo, mas ninguém ousava contestar. Ninguém, exceto alguém que ele nem percebia. Luana. Enquanto a empresa fervilhava com urgência, em um dos andares inferiores uma figura diferente caminhava em silêncio pelos corredores. Luana tinha 29 anos. Rosto simples, delicado, sempre sem maquiagem. Cabelo preso em um coque baixo que às vezes cedia alguns fios rebeldes. Roupas discretas, cheirando a sabão em pó e dignidade. Ela carregava um carrinho de limpeza impecavelmente organizado. Panos dobrados com capricho, sprays alinhados, luvas guardadas com cuidado quase cirúrgico. Trabalhava ali havia 8 meses. O tipo de pessoa que faz tudo com perfeição, justamente para não ser notada. Não buscava conversa, não buscava aproximação, não buscava reconhecimento. Só fazia seu trabalho, calada, eficiente, reservada. Muitos funcionários sequer lembravam o nome dela. Outros mal olhavam na sua direção. Mas Luana percebia tudo. Ela tinha o olhar de quem já enxergou o lado mais cruel das pessoas. Estava terminando de limpar o piso próximo à sala de reuniões quando ouviu passos firmes se aproximando. Reconheceu o som antes mesmo de vê-lo. Eduardo Keller. Ela endireitou a postura instintivamente, sem olhar para ele. Sabia que Eduardo não gostava de gente parada. Ele passou rápido, lançando um olhar rápido de cima a baixo, como se estivesse avaliando os móveis. E então, no mesmo tom frio de sempre, soltou em alemão. "Até a equipe de limpeza daqui é mais lenta que o raciocínio de uma criança." 2 funcionários que estavam atrás dele seguraram o riso. Era sempre assim. Ele falava, eles riam. Como um teatro em que Eduardo era o diretor e o elenco tinha medo de ser substituído. Luana continuou em silêncio. Nem um músculo do rosto se mexeu. Ela apenas trocou o pano do rodo e seguiu. Eduardo achou que tinha vencido, mas não sabia que Luana entendia cada palavra. Ela não apenas entendia, ela sentia.
Sentia voltar, como um eco do passado, todas as vezes em que alguém a havia subestimado. Quando viveu na Alemanha na infância, quando foi tratada como imigrante indesejável, quando teve que aprender a sobreviver ao preconceito. Ela reconhecia o tom, o desprezo, o veneno que escorria por trás das sílabas alemãs. Mas não reagia, porque reagir nunca trouxe nada de bom. Ela aprendeu isso cedo demais. Eduardo caminhou até a sala de reuniões, onde 3 diretores o esperavam para uma apresentação importante. "O acionista internacional chega amanhã", disse um deles. "É, e ele só fala alemão", completou o outro. Eduardo sorriu, aquele sorriso de orgulho que sempre subia quando precisava mostrar quem tinha superioridade intelectual. "Não se preocupem. Eu cuido disso." Ele gostava desses momentos. Gostava de ser o único no ambiente que pudesse falar, traduzir, explicar. Gostava de ver a cara de frustração de quem não entendia nada. Era como se a língua alemã fosse seu trono invisível. Por isso, quando viu Luana entrando para recolher o lixo da sala, tomou uma decisão impulsiva e cruel. Um dos diretores comentou: "Essa é a nova faxineira?" Eduardo riu de canto. "Nova? Não, apenas irrelevante." E então, em alemão, disse alto: "Essa mulher provavelmente tem o vocabulário de uma planta." 2 diretores riram fraco. Um deles engoliu seco, olhando para Luana com pena. Luana parou por um segundo. Sentiu a frase atravessar seu peito como um caco de vidro, mas continuou, silenciosa, eficiente. Eduardo adorava isso. Acreditava que silêncio significava inferioridade. Ele não fazia ideia. A sala começou a ser tomada por um ar estranho, quase como uma eletricidade silenciosa. Algo estava mudando, mas ninguém sabia o quê. Ainda. Mais tarde, quando o corredor já estava quase vazio, Eduardo passou novamente por Luana. Ela estava limpando uma parede de vidro com movimentos circulares e precisos. Ele parou bem atrás dela, com as mãos no bolso. "Talvez você nem saiba o que respeito significa." Era a frase mais venenosa que ele usava. Luana fechou os olhos por um instante, respirou fundo e continuou limpando. Eduardo sorriu. "Idiomas?" ele murmurou, convencido de sua superioridade. "São para quem pode, não para quem limpa." Ele saiu satisfeito. Luana ficou ali, parada diante do vidro. O reflexo mostrava seus próprios olhos. Não havia raiva. Não havia vingança. Havia calma. Mas uma calma perigosa. Daquelas que antecedem o momento em que alguém para de aceitar humilhação. Luana pegou o pano, respirou fundo e disse baixinho: "Para si mesma, não para o mundo. Respeito não é o que você fala, é quem você é." Ela sabia que aquele dia marcaria algo. Sabia que Eduardo estava cavando a própria queda sem perceber. E sabia, do fundo da alma, que a vida sempre encontra um jeito de expor quem vive pisando nos outros. Principalmente quando subestima a pessoa errada. A noite caía quando Luana atravessou o portão simples do pequeno bairro onde morava. A rua estava silenciosa, iluminada por postes amarelados que piscavam de vez em quando, como se lutassem para continuar acesos. Ela caminhava devagar, com a mochila leve nas costas. Era curioso. Dentro da empresa, todos a viam como a faxineira apressada. Mas ali, naquela rua estreita e calma, era apenas Luana. Uma mulher que carregava mais memórias do que deveria e mais silêncios do que qualquer pessoa de sua idade. Chegou em casa, uma casa pequena, antiga, mas impecavelmente organizada, e empurrou a porta devagar para não fazer barulho. "Minha filha?" A voz frágil veio da sala. Luana sorriu. "Sou eu, vó. Já cheguei." A sala tinha cheiro de sopa fresca e remédio. No sofá, enrolada numa mantinha florida, estava Dona Marlene, sua avó. Cabelos brancos, olhar doce, mãos trêmulas que sempre pareciam procurar as dela.
Luana se aproximou, se abaixou e beijou a testa da avó. Chegou tarde hoje, Dona Marlene disse. Aconteceu alguma coisa? Luana hesitou por um segundo. Queria dizer a verdade. Queria contar. Queria desabafar. Mas respirou fundo. Só trabalho, vó. Nada demais. Dona Marlene, porém, conhecia a neta como ninguém. Esses seus olhos, ela disse, apertando a mão dela. São os olhos que você tinha quando voltamos da Alemanha. Luana travou. O coração dela apertou dentro do peito, como sempre acontecia quando alguém tocava naquele assunto. Vó, por favor. Eu sei, ela disse com um sorriso triste. Você não gosta de lembrar. Mas tenho medo, minha filha. Porque toda vez que você guarda demais, você sofre sozinha. Luana respirou devagar, tentando esconder a tensão no olhar. Eu não sofro sozinha, vó. Eu só aprendi a ficar em silêncio. Silêncio, Marlene repetiu. É bom quando traz paz, mas o seu nunca trouxe. Luana desviou o olhar para a janela. Do lado de fora, crianças brincavam rindo, sem saber que o mundo podia ser tão cruel. A avó continuou. Me conta, alguém falou com você naquele idioma hoje? Luana não se moveu. As mãos dela se fecharam devagar sobre o próprio joelho. Falou. Disse enfim a voz baixa. O chefe, o dono da empresa. Ele usa o alemão para humilhar os outros. Acha que ninguém entende. E você entendeu? Dona Marlene murmurou triste. Entendi cada palavra. Luana respondeu, num sussurro que misturava dor e cansaço. Como sempre, a avó acariciou sua mão. Você sabe que não é culpa sua, né? Eu sei, vó, mas dói igual. Horas depois, Luana estava na cozinha preparando chá, quando um vulto no portão chamou sua atenção. Um vizinho acenou. Boa noite, Luana. Minha esposa perguntou se você ainda dá aula de reforço de alemão. Ela sorriu sem graça. Não, faz muito tempo que eu não ensino ninguém. Ele assentiu e foi embora rapidamente, deixando-a sozinha com pensamentos que ela evitava. Alemão. Uma língua que abriria portas para qualquer pessoa. Mas para ela, foi exatamente o que as fechou. Luana cresceu entre dois mundos. Aos 10 anos, sua mãe conseguiu emprego como cuidadora na Alemanha. Prometeram um salário bom, moradia, estabilidade. Prometeram um futuro melhor para ela e para Luana. Mas promessas são fáceis. Cumpri-las é o difícil. A família que contratou a mãe vivia em uma casa bonita. Bonita por fora. Por dentro era outra história. A mãe limpava e cuidava de 2 idosos. Luana ficava horas sozinha, ouvindo tudo pela porta. Esses brasileiros vêm para cá para sugar o que é dos outros. Ela deve ser atrasada, olha o jeito que fala. Limpam nossa casa e acham que são parte da família. Palavras machucam mais do que qualquer outra coisa. E por 6 anos, Luana aprendeu alemão não porque quis, mas porque era a única maneira de sobreviver. Aprendeu ouvindo insultos. Aprendeu ouvindo crueldades. Aprendeu sozinha, escondida, em silêncio. Até o dia em que sua mãe adoeceu e decidiu voltar ao Brasil. As duas foram embora às pressas, carregando malas pequenas e dores grandes. Depois disso, Luana prometeu a si mesma. Nunca mais iria discutir com quem a via como menos. Nunca mais levantaria a voz. Nunca mais responderia a uma humilhação. Seu silêncio era sua armadura, mas aquele silêncio estava começando a rachar. Ela tomou o chá com a avó, ajudou-a a tomar o remédio e depois foi para o quarto. Acendeu a luz fraca da luminária e sentou na cama. A mochila ainda estava no chão. Dentro dela, o uniforme que usava na empresa. Limpo, organizado, sempre impecável. Ela tirou o uniforme e o colocou no colo. Passou a mão lenta sobre o tecido. E lembrou da cena daquele dia, dos funcionários rindo enquanto Eduardo falava em alemão. Ela deve ter o vocabulário de uma planta. A frase ecoou na mente dela como um estalo.
Por que isso mexia tanto com ela? Por que ainda importava tantos anos depois? Porque a memória da Alemanha ainda vivia nela, e Eduardo, sem saber, tinha tocado na ferida mais profunda. Luana respirou fundo e olhou para o uniforme novamente. Não vou me rebaixar, murmurou. Não vou ser como eles. Mas algo dentro dela, um pedaço pequeno, escondido, queria se levantar, queria responder, não com grito, não com ódio, mas com verdade, com firmeza, com dignidade, como se o silêncio não fosse mais suficiente. Horário de dormir. Ela se deitou ao lado da avó para garantir que ela estava confortável. Filha, Marlene sussurrou, você é maior do que todas as palavras ruins que já ouviu, e maior do que todas que já guardou. Luana fechou os olhos. Às vezes, vó, eu só queria que eles soubessem. Soubessem o quê, minha filha? Que eu entendo tudo. Talvez esteja chegando a hora deles descobrirem. Marlene sorriu. Luana franziu o senho. Não sei, vó. Eu não quero confusão. Não é confusão, filha. É respeito. Respeito? Ela repetiu. Palavra bonita. Pena que quase ninguém usa. A avó apertou sua mão. Um dia, ela disse, o mundo vai pedir para ouvir sua voz. E quando esse dia chegar, você não vai mais ser a garota que ficou quieta na Alemanha. Luana respirou fundo. Sabia que aquela frase tinha mais verdade do que parecia. Algo estava prestes a acontecer. Algo grande. Algo que colocaria frente a frente dois mundos que nunca deveriam ter se encontrado. O do homem que usava o alemão para humilhar. E o da mulher que conhecia cada sílaba daquelas humilhações, mas escolheu o silêncio. Até agora. A manhã seguinte começou com mais movimento que o normal na empresa Keller e Brunn. Carros pretos estacionavam na frente, homens de terno falavam apressados ao telefone, recepcionistas checavam listas com nomes estrangeiros difíceis de pronunciar. Havia uma razão. O grupo de investidores internacionais chegaria naquele dia. E entre eles estava o mais importante, um alemão influente, exigente e conhecido pela frieza. Erich Hoffmann, sócio antigo da família Keller. Eduardo parecia mais elétrico do que o habitual. A cada passo, ajeitava o blazer, passava a mão no cabelo, conferia o relógio. Era como se ele estivesse prestes a subir no palco. E precisava de uma plateia impressionada. No corredor principal, Luana passava um pano de microfibra nos espelhos. Seus movimentos eram suaves, precisos, quase elegantes. Ela parecia dançar no silêncio. E esse silêncio, o dela, irritava Eduardo mais do que ele admitia. No elevador, dois funcionários cochichavam. Hoje, o chefe tá impossível. Ele sempre fica assim quando tem gringo. Ah, e cuidado com o que falar. Ele acordou falando alemão no corredor, deu para entender só pelo tom que era veneno. Luana ouviu, não comentou. Ao terminar de limpar, se dirigiu para a sala de reuniões principal. Ali aconteceria o encontro entre Eduardo e os investidores. Ela precisava organizar o ambiente antes que todos chegassem. A sala era grande, luxuosa, mesa de madeira escura, janelas enormes com vista para a cidade, uma mesa lateral com água mineral importada, copos de cristal e blocos de anotações. Luana ajeitou cada detalhe como se estivesse preparando um palco. Um palco onde ela nunca deveria aparecer, mas onde naquele dia seria colocada a força. Quando Eduardo entrou na sala com 3 diretores ao lado, parou imediatamente ao ver Luana lá dentro, terminando de alinhar as cadeiras. Ah, ele disse cruzando os braços. Que conveniente. Luana recuou um passo com o pano na mão. Os diretores trocavam olhares desconfortáveis. Eduardo deu um meio sorriso cruel. Está tudo limpo? Perguntou em tom cortante. Sim, senhor. Ela respondeu baixa, educada. Ótimo, disse ele enquanto ajustava a gravata. Afinal,
É a única coisa que pode fazer, certo? Silêncio. Ele sabia que ela entenderia o ataque, e isso o satisfazia. Luana guardou o pano no carrinho e fez menção de sair. Mas Eduardo não queria que ela saísse. Ainda não. Os passos firmes de sapato ecoaram no corredor. Eric Hoffman chegou acompanhado de 2 investidores, todos de terno escuro, postura rígida, olhar sério. Eduardo abriu os braços para recebê-los. Sejam bem-vindos, disse ele, sorrindo mais largamente do que fazia com qualquer brasileiro. Eric apertou sua mão. Vamos direto ao assunto, disse o alemão em português carregado, mas claro. O mercado não espera. Eduardo riu, orgulhoso. É claro, respondeu. Mas antes, permitam-me apresentar a vocês... Ele olhou diretamente para Luana, e então decidiu fazer aquilo que sempre fazia quando queria se exibir. Usar outra pessoa como escada. Esta é nossa funcionária de limpeza, disse ele teatralmente. Uma brasileira típica. Os investidores olharam para ela, educados. Luana abaixou o rosto. Eduardo continuou, e agora sua voz assumiu outro tom. Aquele tom venenoso, arrogante, que só ele mesmo achava elegante. Ele se virou para Eric e disse em alemão, veja, essa é uma funcionária que mal entende o que falamos. É assim por aqui, pessoas simples, sem instrução. Luana engoliu em seco. Ninguém entendeu, mas ela entendeu tudo. Eric franziu o senho, desconfortável. Não gostou do comentário, mesmo sem saber que Luana entendia. Eduardo percebeu e, achando que precisava explicar melhor sua brincadeira, continuou. Trabalham duro, claro, mas não dá para esperar muita inteligência. Um dos diretores pigarreou constrangido. Eduardo? Murmurou tentando freá-lo, mas Eduardo estava empolgado demais com sua própria arrogância para parar. Ele deu 2 passos em direção a Luana e falou, em alemão. Alguns aqui nem sabem falar português direito. Imagine outra língua. Os investidores trocaram olhares, não de diversão, de incômodo. Eric, rígido, mexeu no punho da camisa, claramente desconfortável com o desrespeito. Mas Eduardo, cego pela própria vaidade, continuava. Luana apertou os dedos no tecido do uniforme, tentando controlar a respiração. Ela lembrava de cada vez em que crianças alemãs riram de seu sotaque, de cada vez em que chamaram sua mãe de a brasileira da limpeza, de cada vez em que ouviu frases que machucam e não tem volta. E Eduardo repetia tudo aquilo ali agora, como se fosse original, como se fosse engraçado, como se ela fosse invisível. Os diretores observaram, tensos. Alguns funcionários que passavam pelo corredor perceberam a tensão e desaceleraram tentando entender. Eduardo abriu os braços teatral. Mas é isso que diferencia alguns dos outros. Uns lideram, outros limpam. E então deu o golpe final. Virou-se bruscamente para Luana novamente e disse com frieza cortante e em alemão: pessoas como você só servem para obedecer. Silêncio. Um silêncio pesado, frio, cortante. O tipo de silêncio que precede algo grande. Luana parou. Não mexeu a mão. Não mexeu o corpo. Só levantou o rosto devagar. E quando seus olhos encontraram os de Eduardo, algo mudou na sala. Um diretor engoliu seco. Eric franziu ainda mais o senho. Um dos investidores se endireitou na cadeira. Eduardo percebeu e sentiu uma pontada estranha no estômago. O olhar de Luana não era de submissão, não era de medo, era de limite, era de quem ouviu humilhação por anos e decidiu que aquela seria a última. Ela respirou fundo. O pano caiu lentamente da mão dela. O ar da sala ficou mais denso. E pela primeira vez desde a chegada dela na empresa, Luana se levantou por inteira. Não com o corpo, mas com a alma. No reflexo da parede de vidro, Eduardo viu algo que nunca tinha visto.
Ele tinha acabado de escolher a pessoa errada. A pessoa errada para humilhar, a pessoa errada para subestimar, a pessoa errada para provocar. E aquela mulher, que ele acreditava ser pequena, prestes estava a mostrar o tamanho real que tinha. A humilhação tinha acabado. O retorno estava prestes a começar. Mas não em grito, não em raiva, e sim com a língua que ele achava que dominava sozinho. O ar ficou tão parado que parecia que até o ar-condicionado prendeu a respiração. Eduardo ainda estava com o braço semi-erguido, o gesto de desprezo congelado no meio da sala, quando percebeu que algo estava errado, muito errado. Aquele olhar de Luana não era de derrota, não era de medo, era uma fronteira sendo atravessada. E quando ela finalmente abriu a boca, a voz saiu baixa, mas com uma clareza que fez o coração de Eduardo acelerar, sem ele entender por quê. Os diretores engoliram seco, os investidores olharam atentos, e então ela disse, olhando direto nos olhos dele, em alemão perfeito, respeito não é para quem manda, é para quem merece. Foi como se uma bomba silenciosa tivesse explodido dentro da sala. O choque foi imediato. Eduardo arregalou os olhos. Eric Hoffman inclinou o corpo para a frente, surpreso. Os outros investidores trocaram olhares, impressionados. A voz dela não tinha tremor, não tinha dúvida, tinha história. Luana deu um passo calmo, com a postura impecável de quem não precisava levantar a voz para derrubar um império, e continuou falando em alemão. Você usa essa língua como se fosse seu troféu, Sr. Keller, mas o que você faz com ela é tão pequeno que nem cabe na gramática. Eduardo tentou responder, mas nada saiu. A língua que ele achava dominar tinha acabado de virar contra ele. Os diretores congelaram. Um deles murmurou quase inaudível. Meu Deus, ela é fluente, Luana continuou. Ainda em alemão, impecável, natural, sem esforço. Você acredita que alemão é sinônimo de poder porque nunca precisou usá-lo para sobreviver. Eu precisei. E não foi em sala de aula. Foi ouvindo humilhações parecidas com as que você acabou de repetir aqui. Eric Hoffman respirou fundo, visivelmente impactado. Os investidores observavam com respeito crescente. Eduardo, porém, parecia encolher a cada segundo. Luana, como você? Tentou ele trêmulo. Ela levantou a mão, um gesto delicado, porém firme, pedindo silêncio, e continuou ainda em alemão. Quando eu era criança, vivi 6 anos no seu país. Minha mãe trabalhava na casa de uma família rica. Eu ouvia comentários como os seus todos os dias. E aprendi a língua não para impressionar ninguém, mas para me proteger. O silêncio dos presentes ficou mais pesado. Eduardo passou a mão pelo próprio colarinho, como se estivesse sufocando. Luana respirou devagar, com uma calma que vinha de um lugar muito mais profundo que orgulho. E então disse, dessa vez em voz ainda mais firme, sabe o que isso faz com uma criança? Ensina a reconhecer de longe o mesmo tipo de arrogância. Um dos investidores murmurou algo em alemão para os colegas, claramente surpreso com o nível dela. Eduardo estava pálido, mas Luana não tinha terminado. O senhor sempre achou que eu era inferior porque fiquei em silêncio, mas eu fiquei em silêncio porque conheço essa língua melhor do que as pessoas que a usam para diminuir os outros, e porque dignidade não precisa de plateia, ela concluiu em alemão. A frase atravessou a sala como um corte limpo. Eric Hoffman finalmente deu um passo à frente e, para surpresa de todos, falou também em alemão, olhando para Eduardo. Você desonrou a língua que diz representar. Ela não. Eduardo piscou rápido, atordoado. Eric então olhou para Luana e sua expressão mudou completamente. Se suavizou, se humanizou. E você, senhorita? Fala melhor do que muitos nativos. Fala com verdade. Luana inclinou discretamente a cabeça em sinal de respeito. Eduardo levou a mão ao próprio rosto, tentando recuperar alguma postura.
mas não tinha mais. Ele estava exposto, frágil, pequeno. Luana então deu o golpe final. Agora em português, olhar firme. Eu limpo o chão da sua empresa, Sr. Keller, mas o senhor deveria limpar o orgulho do seu coração. Um silêncio profundo tomou a sala. Ninguém se mexia. Até que Eric respirou fundo e disse em português: Sr. Keller, precisamos conversar, a sós. Eduardo engoliu seco. E então, algo inesperado aconteceu. Eric olhou para Luana e disse: Você fica. Queremos falar com você também. Luana piscou, surpresa. Os diretores ficaram boquiabertos. Eduardo perdeu completamente a cor do rosto. Nunca, em toda a vida, alguém tinha desafiado sua superioridade. Nunca, em toda a vida, ele tinha sido colocado no lugar dele, na frente de alguém tão importante. Nunca, em toda a vida, tinha sido diminuído por alguém que ele julgava pequena. Mas ali estava ela, calma, digna, inteira. Eduardo abriu a boca para dizer algo, mas a voz falhou. Ele simplesmente não tinha o que responder. Os investidores aproximaram cadeiras. Um deles fez sinal para que Luana se sentasse com eles. Eduardo ficou parado, imóvel, como se fosse parte do mobiliário e não mais o dono da sala. E enquanto Luana se sentava, ereta, silenciosa, mas firme, Eduardo percebeu a verdade que nunca imaginou. Ele não era o homem mais poderoso daquele ambiente. Naquele dia, naquele segundo, o poder trocou de mãos e estava agora nas mãos de uma faxineira que ele tentou humilhar. Uma mulher que carregava a força de uma vida inteira em silêncio. Silêncio que finalmente tinha falado. A porta da sala de reuniões fechou devagar, abafando o som do corredor. O clima ali dentro mudou completamente. Eduardo, ainda paralisado, permaneceu em pé. Parece que nem sabia o que fazer com as mãos, com o corpo, com o próprio rosto. Já Luana sentou-se com calma na cadeira que os investidores haviam indicado. Não buscava destaque, não buscava revanche, mas estava finalmente onde merecia estar. Eric Hoffman ajeitou os óculos, inspirou fundo e olhou diretamente para ela antes mesmo de olhar para Eduardo. Senhorita, ele disse em português carregado, porém gentil, qual é o seu nome completo? Luana respirou devagar. Luana Almeida, senhor. Eric sorriu levemente, num gesto quase paternal. Luana, a senhora fala alemão com elegância, com profundidade, com cultura, com verdade. Ele disse sincero. Nós admiramos isso. Os outros dois investidores assentiram, igualmente impressionados. Eduardo fechou os olhos por um instante, como se tivesse levado mais um golpe interno. Eric então virou o rosto lentamente para Eduardo, e a mudança no tom foi brutal. Senhor Keller, o senhor nos envergonhou. Eduardo engoliu seco. Senhor Hoffman, Não, o alemão interrompeu com a mão erguida. Não tente justificar o injustificável. O que o senhor fez aqui hoje não é apenas antiético. É pequeno, muito pequeno. Os diretores mal respiravam. Eduardo tentou retomar o fôlego do ego. Eu apenas fiz uma brincadeira mal interpretada. Eric bateu a mão na mesa. Não forte, mas firme o suficiente para ecoar. Uma brincadeira, Sr. Keller, só é engraçada quando todos riem. Se humilha alguém, não é piada, é crueldade. A frase entrou afiada na atmosfera. Um dos investidores acrescentou, também em português, se um líder usa os próprios funcionários para se destacar, nunca foi um líder. Eduardo perdeu o ar. Luana manteve-se quieta, postura impecável, mãos sobre os joelhos. Ela não precisava dizer mais nada. Ela já tinha dito o suficiente. Eric voltou-se para ela. Queremos pedir desculpas, disse com sinceridade. Em nome da nossa língua e em nome de pessoas que usam o idioma para machucar ao invés de unir. Luana ficou visivelmente tocada. O senhor não precisa se desculpar por ele, ela disse suavemente.
Ele fez isso sozinho. Eduardo sentiu cada palavra como se fosse um peso, empurrando-o contra o chão. Eric continuou. Nós procuramos pessoas como você, senhorita Almeida. Pessoas de caráter, pessoas que têm história, pessoas que sabem o valor do silêncio e o poder da palavra. Os diretores se entreolharam. Eles nunca viram aquele tipo de elogio vindo de investidores internacionais, muito menos para alguém que carregava um uniforme de faxineira. Eduardo finalmente tentou recuperar a postura, mesmo cambaleante. Olha, eu admito que talvez tenha sido um pouco duro, mas não foi minha intenção. Eduardo. Eric o cortou de novo. O senhor ultrapassou todos os limites possíveis. E não foi um pouco duro. Foi cruel, desnecessário, extremamente antiprofissional. Eduardo baixou o olhar. Eric então se virou para os diretores que estavam presentes. Esta empresa precisa decidir se quer continuar representada por alguém que usa o poder para diminuir os outros, ou se quer crescer com dignidade. Os diretores se ajeitaram na cadeira, desconfortáveis. Todos ali sabiam o que isso significava. Eduardo, mais pálido do que antes, murmurou: isso não precisa se tornar algo maior. Eric ergueu as sobrancelhas. Já se tornou, disse frio. E a decisão não é mais sua. Silêncio, longo, pesado. Então, Eric fez algo que ninguém esperava. Virou-se novamente para Luana. Senhorita Almeida, quanto tempo trabalha aqui? 8 meses, senhor. E como ninguém sabia que a senhora era fluente em alemão? Perguntou um dos investidores realmente curioso. Luana pensou por alguns instantes. Porque não era para ser importante. Eu vim para cá para trabalhar, não para provar nada para ninguém, disse com sinceridade. Mas hoje ultrapassaram um limite. Eric assentiu, respeitoso. É exatamente por isso que queremos falar com você depois desta reunião. A sós. Eduardo olhou para ela surpreso, incrédulo, indignado, tudo ao mesmo tempo. Era como se estivesse assistindo sua própria hierarquia desmoronando. Eric então se voltou para ele, o golpe final já preparado. Senhor Keller, após o que aconteceu aqui hoje, solicitaremos ao Conselho de Administração o seu afastamento temporário e reavaliação da sua conduta. Eduardo ficou imóvel. Não piscava, não respirava, não acreditava. Afastamento? Ele repetiu, quase sem voz. É uma medida necessária, respondeu Eric. A empresa que o senhor representa não pode ser dirigida por alguém que humilha funcionários na frente de investidores internacionais. Não no século XXI, não diante da diversidade cultural, não diante da ética que esta empresa alega ter. Eduardo levou a mão à testa. Pela primeira vez na vida, parecia pequeno, fragilizado, humano. E, ironicamente, aquilo não tornava ele melhor. Só mostrava que nunca foi tão grande quanto achava ser. Eric suspirou profundamente. Agora, por favor, saia. Precisamos continuar a conversa com quem realmente merece ser ouvido. Eduardo piscou, olhou para Luana e baixou o rosto. Saiu sem dizer nada. A porta se fechou atrás dele com um clique suave, mas o som ecoou como um trovão na cabeça dos diretores. Os investidores ficaram em silêncio por alguns segundos. Então, Eric sorriu de leve para Luana. Agora, ele disse, queremos conhecer você melhor. Luana inspirou fundo. Ela nunca buscou destaque, nunca pediu reconhecimento, nunca quis ocupar aquele espaço. Mas naquele momento, ela estava exatamente onde merecia estar. Enquanto os investidores faziam perguntas sobre sua trajetória, sua vivência na Alemanha, sua dignidade silenciosa, a verdade ficou clara para todos. A língua que Eduardo usou para humilhar foi exatamente a língua que destruiu o orgulho dele.
E o caráter que ele tentou diminuir foi o que colocou Luana no lugar mais alto daquela sala. Luana permaneceu sentada por alguns segundos, respirando fundo, tentando reorganizar a alma depois da tormenta. Não era vitória que ela sentia, não era orgulho, era paz. Os investidores terminaram a conversa com ela e agradeceram novamente, agora com um respeito que nenhum cargo poderia exigir. Era genuíno, natural, espontâneo. Ao sair da sala, Luana voltou ao corredor largo da empresa. O mesmo corredor onde por meses caminhou o invisível. Mas algo estava diferente, muito diferente. Funcionários que antes mal levantavam o olhar agora a observavam com admiração. Alguns faziam discretos acenos de cabeça. Outros sorriram. Outros passaram ao lado dela devagar, como quem tem vontade de dizer algo, mas ainda não encontra coragem. O silêncio que sempre cercou Luana, agora era cheio de significado. Ela apertou o crachá na mão e seguiu para o almoxarifado, onde guardou o carrinho de limpeza com o mesmo cuidado de sempre. A mesma rotina, o mesmo uniforme, mas nada era igual, porque ela não era mais a mesma. No fim da tarde, recebeu uma mensagem para comparecer ao escritório do Conselho Administrativo. Ela engoliu seco, passou a mão no cabelo, respirou fundo. Ao entrar, encontrou 4 conselheiros, entre eles a diretora Miriam, uma mulher elegante, de postura serena. Miriam sorriu, convidando-a a sentar. Luana, primeiro queremos agradecer pela postura que você manteve por tantos meses, disse ela. Sabemos que o ambiente ao lado do Sr. Eduardo nunca foi fácil. Luana baixou os olhos, tímida. Eu só queria trabalhar, senhora. Só isso. E trabalhou, respondeu Miriam, com dignidade rara, com silêncio que fala, com caráter. Luana apertou as mãos no colo. Miriam continuou. Os investidores pediram uma avaliação imediata da sua situação. Depois de analisarmos seu histórico, suas notas anteriores, suas habilidades linguísticas e, principalmente, seu comportamento ético. Ela fez uma pausa, sorrindo mais abertamente. Queremos oferecer a você uma vaga administrativa em treinamento. Boa remuneração, carga reduzida e possibilidade de crescimento real. Você aceita? Luana piscou, tentando conter a emoção que vinha como uma onda. Eu aceito, senhora, com gratidão. Não é gratidão, Miriam corrigiu com doçura. É mérito. Luana não conseguiu responder, apenas assentiu com os olhos marejados. A notícia correu pela empresa, mas não como fofoca, como justiça. Quando chegou ao vestiário para pegar sua bolsa, encontrou 2 funcionários do setor financeiro esperando por ela. Luana, parabéns, disse um deles, sorrindo. Você merece isso muito mais do que a gente sabia. Se precisar de ajuda com a parte administrativa, pode perguntar tudo para mim, disse a outra animada. Você vai arrasar. Luana sorriu, tímida, surpresa por receber gentileza de quem sempre a tratou como ar. Obrigada, de verdade. Naquela noite, ao chegar em casa, Dona Marlene estava sentada à mesa, costurando como sempre. Chegou tarde hoje, minha flor, disse ela sem levantar muito o rosto. Hoje foi um dia... Luana procurou a palavra. Enorme. Dona Marlene ergueu os olhos, curiosa. Luana sentou-se à frente dela e contou tudo. Não com raiva, não com exagero. Contou com calma, como quem finalmente tem permissão para respirar. A avó ouviu cada detalhe, imóvel. Quando ela terminou, Dona Marlene segurou sua mão, apertando com força. Eu te disse, murmurou emocionada. Um dia o mundo ia ouvir a sua voz. Luana sorriu, mas as lágrimas caíram antes que pudesse controlar. Eu não queria machucar ninguém, vó. Eu só queria que parassem de me machucar. E você conseguiu, disse a avó, e sem descer ao nível deles. 2 dias depois, ainda se acostumando com a nova rotina, Luana chegou cedo à empresa para seu primeiro dia de treinamento.
O uniforme agora era outro. Calça social, camisa azul clara, crachá diferente, postura diferente. Embora fosse a mesma alma de sempre. Ao entrar no elevador, o ar ficou pesado por um instante. Eduardo estava lá, a barba por fazer, o olhar baixo, o terno amassado. Ele não ousou levantar o rosto. Luana apertou o botão do 12º andar e, ao perceber que ele continuava imóvel, respirou fundo. Bom dia, Sr. Eduardo. Ele engoliu seco. Luana. Aquela voz antes rígida, cortante, agora era baixa, quase quebrada. Ele hesitou. Sinto muito. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Eu não guardo mágoa, respondeu com calma. Não faz bem para a alma. Ele levantou os olhos pela primeira vez. Luana acrescentou. Só espero que o senhor aprenda a falar a única língua que importa. A língua que todo mundo entende, independente do país. Eduardo franziu o senho, confuso. Que língua? Ela sorriu de leve. Respeito. O elevador abriu. Luana saiu com passos firmes. Eduardo permaneceu lá dentro, imóvel, encarando o próprio reflexo na parede de aço, como se finalmente enxergasse quem verdadeiramente era. Mais tarde, ao caminhar pelo corredor para buscar material no setor administrativo, Luana viu uma funcionária nova derrubando uma pilha enorme de papéis. Os documentos voaram pelo chão. Vários funcionários passaram ao redor e ninguém parou. Luana sorriu para si mesma, ajoelhou-se e começou a ajudar. Obrigada, moça, disse a novata nervosa. Não precisa agradecer, Luana respondeu. A gente nunca sabe o tamanho da luta do outro, e ninguém merece passar por ela sozinha. A menina sorriu emocionada, e naquele pequeno gesto, simples e silencioso, Luana cumpriu a maior parte da sua missão no mundo. Mostrar que hierarquia não define caráter, mas caráter define tudo. Na saída, caminhando para casa sob o sol suave da tarde, Luana pensou em tudo que viveu na Alemanha, nas humilhações, nas feridas antigas, nas cicatrizes que nunca quis mostrar. E sorriu, porque agora sabia que nada disso tinha sido à toa. Nada. Cada lágrima, cada silêncio, cada dor construíram a mulher que ela era ali. No fim, Luana descobriu algo que muita gente passa a vida inteira sem entender. Não foi o alemão perfeito que calou um milionário arrogante. Não foi sua fluência. Não foi sua inteligência. E muito menos o cargo que ela ganhou depois. O que transformou tudo foi o caráter. Porque existem línguas que impressionam, línguas que confundem, línguas usadas para humilhar, mas existe uma só língua capaz de atravessar qualquer porta deste mundo. A língua do respeito. Eduardo acreditava que a superioridade vinha do que ele falava. Luana mostrou que o verdadeiro poder está em como a gente fala e principalmente em como a gente trata os outros. Ela poderia ter revidado com ódio. Poderia ter destruído a carreira dele com gritos. Poderia ter devolvido a humilhação na mesma moeda. Mas escolheu a dignidade, escolheu a verdade, escolheu a calma de quem sabe que a grandeza não se prova, ela se revela. E por isso venceu. Porque no final das contas, na vida real, não é o diploma que define o valor de alguém. Não é o cargo, não é o sobrenome, não é o idioma. É aquilo que ninguém vê, mas todo mundo sente. O caráter. E Luana provou, de forma silenciosa e gigante, que idiomas abrem portas. Mas é o caráter que constrói caminhos. Agora eu quero saber de você. Se estivesse no lugar da Luana, teria ficado em silêncio por tanto tempo? Ou teria respondido naquele primeiro dia em que foi humilhada? Você já viu alguém usar conhecimento para humilhar outra pessoa? Comenta aqui embaixo. Eu quero muito saber o que você pensa sobre isso. E aproveita e me diz de qual cidade você está me assistindo agora. Se você gostou dessa história, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas.
Aqui tem histórias novas todos os dias, e cada uma delas traz uma lição poderosa, assim como essa. E compartilha este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Obrigado por ficar até o final. Até a próxima história.